Bom pessoal, a ideia da videoaula de hoje é mostrar algumas das aplicações dos sistemas lineares que envolvem aí resolução de problemas na área de engenharia elétrica com circuitos resistivos, em problemas de tráfego e também em problemas de alocação de recursos. A ideia, além disso, uma ideia secundária, é mostrar como que você monta o problema e resolve mediante os métodos que nós conhecemos. Então, o primeiro exemplo aí, o primeiro caso de um circuito que nós temos, envolve resistências e baterias, de maneira que a minha intenção aí é encontrar as correntes nessa estrutura. Então, nós temos o PDF da figura que foi disponibilizado para vocês, então o que nós faremos aqui é a montagem propriamente do circuito. Para que a gente consiga fazer isso, eu tenho que estar associando a esse circuito uma lei que identifica que resistência associada à corrente vai produzir para nós tensão. E aí, para que a gente consiga resolver o problema da melhor forma possível, eu vou aqui construir as matrizes associadas aos resistores nesse circuito, às correntes e às tensões envolvidas. Bom, como a nossa incógnita aqui envolve as correntes, eu vou chamar aqui isso de I1, I2 e I3. E a partir daqui eu vou construir as outras matrizes. Então, para que a gente construa a matriz dos resistores, eu vou me atentar, no primeiro momento, aos elementos que estão na diagonal principal e depois aos outros elementos. Então, na diagonal principal, em cada posição, eu vou ter a soma de todos os resistores envolvidos. E isso está associado à quantidade de malhas no circuito. Esse circuito que nós temos aqui, ele possui 3 malhas. Logo, a matriz dos resistores é uma matriz do tipo 3x3. Se nós tivéssemos 4 malhas, 4x4 e assim por diante. Então, nós vamos encontrar a posição do resistor R11, R22 e R33. Então, cada posição que está representada através desses elementos corresponde à soma de todos os resistores em cada malha. É isso que a gente precisa fazer no primeiro momento. Então, na primeira malha, você tem 2 mais 2, 4, 2 mais 4, 6 mais 2, 8. Então, você tem 8 resistores, então 8 ohms. No segundo, você soma todas as resistências e te gera 10 ohms. 10. E no terceiro, quando você soma 2 e 2, 4, mais 4, 8, mais 2, 10, você tem aqui 2 mais 4, 6, mais 4, 10. Você tem 10 ohms. Um pouco apagadinho aqui, mas isso, 10. E aí, uma vez que você obtém todos esses elementos, a ideia é que você construa os outros elementos que estão nas posições que nós não somamos até o momento. Então, nesse caso aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso contar esses elementos que estão sendo gerados e analisarmos através do seu sinal. Então, aqui eu vou analisar o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, e associar ele com o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Eu vou associar o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, com o elemento que está na terceira linha, primeira coluna. E por fim, analisar o que está na segunda linha, terceira coluna, com o que está na posição R3, R2. Como é que eu vou determinar esses elementos? Eles sempre estarão na intersecção entre cada uma das malhas. Ou seja, todos os elementos que são comuns ou que estejam simultaneamente na intersecção entre duas malhas correspondem a esses resistores. Então, se nós olharmos na figura aqui, no resistor R1, 2, a posição que ele ocupa aí, a soma, gera um valor de 4 ohms. E aí você vai colocar os valores negativos, opostos, em relação ao sentido de orientação do nosso circuito. Então, aqui eu vou ter menos 4 na posição R1, 2 e menos 4 na posição R2, 1. E assim sucessivamente você faz para os outros casos. Da intersecção que você tem do circuito na malha 1 com a malha 3, vai te produzir um valor aí de menos
2 ohms. Então é R13 aqui menos 2, R13 é 31 menos 2. E aí, para o circuito R32, você tem a mesma coisa, intersecção aqui da malha 2 com a malha 3, menos 2, menos 2. Então, menos 2 e menos 2. É isso. E agora você tem condições de resolver o problema, porque agora só falta completar a coluna das tensões. E as tensões, você tem cada uma das malhas, é conhecida. Na primeira malha é 10, na segunda malha você não tem fonte de tensão, então você coloca 0. E na terceira malha você tem lá uma fonte de tensão de 4 volts. Então está aí, montamos a nossa matriz, nosso sistema, e agora a nossa tarefa é resolvê-lo. Aí como que eu resolvo isso? Você pode aplicar quaisquer um dos métodos que você conhece. A sugestão é escrever a matriz associada ao sistema e resolvê-la conforme um método específico. Então nós vamos reconstruí-la aqui com 8 menos 4 menos 2, 10, menos 4, 10, menos 2 e 0, menos 2, menos 2, 10 e 4. E aí começar a resolver mediante algum método. Normalmente, o método mais simples é o de escalonamento. Então, qual seria a ideia aí? O escalonamento, você tenta fazer com que o primeiro elemento da primeira linha seja igual a 1 e depois, seguindo aquela série de diretrizes, você faz com que todos os outros elementos acima ou abaixo sejam iguais a 0, o que você executa através daquelas operações entre linhas. Então, nesse caso aqui, o que seria interessante não é começar pela linha 1, porque se você torná-lo esse 8 igual a 1, o que você faz uma divisão por 8, você vai trabalhar com os outros elementos todos em termos fracionários. Não que isso seja difícil de executar, mas a ideia é que você percorra o menor caminho para resolver o problema. Então, quando você analisa essas três linhas aqui, uma opção interessante é a permuta da linha 3 com a linha 1, porque na linha 3 você tem múltiplos de 2, porém são números mais fáceis de lidar do que o que está aqui na primeira linha. Então eu vou fazer uma troca, a linha 1 vem para a linha 3, a linha 3 vai para a linha 1. É isso que a gente vai fazer. Então executamos essa troca, então vamos fazer aqui embaixo, vamos colocar menos 2, 10, 4. Vamos para cá, 8, menos 4, menos 2 e 10. E a gente mantém a linha 2, que é menos 4, 10, menos 2 e 0. Fez isso? Qual é o próximo passo? Agora eu vou transformar esse cara em 1. Ele é o nosso pivô. Então eu vou colocar na linha 1, o que tem na linha 1 dividido por quanto? Por menos 2. Por que por menos 2? Porque fazendo isso eu vou torná-lo igual a 1. Então, no que eu faço isso, a gente volta aqui para essa linha, já para aproveitar ela, né? E vamos colocar ela dessa forma. Vou mudar aqui, só mantendo a linha 2. O que vai acontecer? Menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1. Menos 2 por menos 2 dá 1. 10 por menos 2 dá menos 5. E 4 por menos 2 dá menos 2. Olha só. Valores inteiros. Você joga repete de novo essa linha aqui, 8 menos 4 menos 2 e 10. E agora você está aí com a linha 1 bonitinha, com termos iguais a 1 na primeira posição. E agora, tornando ele o nosso pivô, o que você quer? Você quer fazer com que as outras sejam iguais a 0. Então, que operações você vai executar aí? Eu vou colocar na linha 2, alguém que está na linha 2. E aí, para zerar, que é esse processo, eu divido pelo pivô do momento, que é 1, menos 4 por 1 é menos 4, mas para zerar eu trabalho com o sinal oposto. Então é 4 vezes o que está na linha 1. Linha 1 é o nosso pivô. Na linha 3 eu faço a mesma coisa, coloco na linha 3 o que está na linha 3, 8 por 1 é 8, então para zerar, menos 8 vezes é linha 1. E aí o que a gente faz? Vamos aqui embaixo, continuar o processo. Você tem 1, menos 5, menos 2, né? Vamos zerar, então vai ficar agora menos 4, mais 4 vezes 1 aqui vai dar 0, aí com todo cuidado, 10 mais 4 vezes 1, 4, então vai dar 14,
Menos 2 mais 4 vezes menos 5 dá menos 20, menos 22. E aqui 4 vezes menos 2 dá menos 8. Na L3 aqui você vai ter 0. Menos 4 vezes menos 8 vai dar menos 12. Menos 2. Aqui, menos 8 vezes menos 5, menos com menos dá mais, dá 40. Menos 2 mais 40 dá 38. E 10 vezes menos 8 vezes menos 2 dá 16. Menos com menos mais. E aí você gera 26 aqui. Começou a trabalhar com números maiores ou menores, isso independe. A ideia é que o método seja coerente. Você chegou aqui, próxima posição que eu vou ter que fazer igual a 1 é essa aqui. Agora, tanto faz você fazer a permuta aqui da linha 2 com a linha 3, porque os números são, né, altos e vão normalmente gerar valores fracionários. Então, a gente já pode, a partir daqui, trabalhar com esse número aí, ó, com 14. Então, ele é o nosso pivô no momento e eu vou fazê-lo igual a 1. Então, eu vou colocar na linha 2 o que está na linha 2 e vou dividir isso aqui tudo por 14. É isso que a gente vai fazer. Então, vamos fazer aqui nesse canto, né? Aproveitar a luz aqui. Então, vou repetir 1, menos 5, menos 2. Né? Vamos colocar aqui. E agora, 0, 14 por 14 dá 1. Menos 22, 14 aqui, ó, já vai gerar uma fração, ó, menos 22, 14. Aí, ó, menos 22 por 14. E aí você vai ter menos 8 sobre 14. Essa que é a ideia, tá vendo? É isso que vai acontecer aí. E claro, naturalmente você pode vir aqui simplificar, ó. Por 2, você tem menos 11 sobre 7. Você pode vir aqui substituir, ó, menos 11 sobre 7. Vai ficar mais fácil o processo. E aqui você faz a mesma coisa com menos 8 sobre 14. Ó. Menos 8 sobre 14. Quando você simplificar na divisão por 2, você tem menos 4 sobre 7. E aí você pode vir aqui substituir também. Menos 4 sobre 7. Menos 4 sobre 7. Fez isso. Vamos repetir aqui a última linha, né? O 0, o menos 12... o 38 e o 26. Fez isso, está aqui o nosso pivô agora. Ó. Esse é o pivô que está na linha 2. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer com que os elementos que estão acima e os que estão abaixo sejam iguais a 0. Então, nós vamos executar as operações aqui em cima para que a gente construa essa nova matriz. Então, eu vou repetir o que está na linha 2, só ele. 0, 1, menos 11 sétimos e menos 4 sétimos. E agora nós vamos zerar o que está na linha 1 e na linha 2. Então, acompanhando aqui, ó, eu coloco na linha 1 o que está na linha 1, menos o que está na linha 2, e coloco na linha 3 o que está na linha 3, menos 12 por 1, menos 12, para zerar, mais 12 vezes o que está na linha 2. É isso. Então, fazendo isso, ó, 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Aí começa a trabalhar com fração. Ó. Menos 5, menos com menos mais, 11 sétimos. Então, você vai ter 7 vezes menos 5, que dá menos 35 no IMC, mais 14 menos 24. Você tem menos 24 sétimos. Aqui. Mesma história, menos 2, menos com menos mais, 4 sétimos. Então, você tem 7 vezes menos 2 dá menos 14, mais 4 dá menos 10 sétimos. Está aqui. Feito. Vamos para a linha 3 agora. Na linha 3, mais 12 vezes a linha 2 aqui é 0. Menos 12 mais 12 vezes 1, 0. Aí vem outra conta mais extensa. Então, eu tenho linha 3, mais 12 vezes o que está na linha 2. Então, mais com menos é menos, 12 vezes 11 sétimos. Então, eu faço 7 vezes 8, que dá 56. 7 vezes 3, 21, com 5, 26. Menos 12 vezes 11.
Então 12 vezes 11 dá 132. E tudo isso está sobre 7. Daí você faz a subtração. 6 menos 2 dá 4. Vamos colocar aqui 134 sétimos. Vamos colocar nessa posição. E por fim, você tem agora a posição 26, linha 3, mas com menos de novo, 12 vezes 4 dá 48 sétimos. Você vai ter 7 vezes 6, que dá 42, 7 vezes 2, 14, com 4, 18, menos 48, e tudo isso também sobre 7. Então, quando você fizer isso aí, 12 menos 8, 4, 17 menos 4, 13, então dá 134 sétimos. E aí você chega nesse ponto. Quando você chega nessa representação, o que é possível observar? Que se você seguir o processo de escalonamento clássico, você vai tornar esse elemento igual a 1, esse igual a 1, para tornar os outros iguais a 0. No entanto, a partir daqui já é possível que você resolva. Por quê? Porque cada um desses elementos estão associados a quem? Ó, a R1, ao R2. Aliás, você tem aqui os elementos estão associados a I1, a corrente 2 e a corrente 3. E aqui você tem os elementos dos coeficientes independentes. Então, nesse processo, você já consegue desenvolver e encontrar as correntes, como nós vamos executar agora. Se nessa última coluna você tem I3, então o que eu estou analisando é 134 sétimos de I3, que é igual a 134 sétimos. Como esses elementos são iguais, você pode efetuar o cancelamento. Então a gente chega à conclusão de que a corrente 3 é igual a 1. A gente já pode colocar em ampere, que é a unidade. E daí você substitui nas expressões acima para determinar as correntes na sequência. Então aqui você tem I2, então vamos colocar I2, menos 11 sétimos, né, de I3, que a gente acabou de achar que é 1, então vezes 1 igual a menos 4 sétimos. Então daí eu tenho que o meu I2 é igual a menos 4 sétimos, menos aqui passa para o outro lado mais, então mais 11 sétimos. Então o I2 nosso aqui vai ser igual a menos 4 mais 11, que vai dar 7, sobre 7, que vai te dar a corrente 2 aí também de 1 ampere. Né? E por fim, quando você substituir no I3, né? no I1, perdão, o que você vai produzir aqui é I1, o I2 nessa configuração não tem, então aqui vai ficar menos 24 sétimos do I3, que a gente acabou de achar que é 1, igual a menos 10 sétimos. Daqui eu vou jogar também o I3, essa posição para a direita, então ele vai somar, então o I1 vai ser menos 10 sétimos, mais 24 sétimos. Menos 10 mais 24 dá 14, como está no meio do denominador que é 7, então o I1 aí, ó, vai ser igual a 2 ampere. E com isso, a gente finaliza aí o primeiro exercício de aplicação, encontrando as respectivas correntes de 2, 1 e 1 ampere no circuito resistivo. Então a ideia foi montar, conforme que nós fizemos, né, e resolvemos por escalonamento, que era um processo mais simplificado nesse sentido. Ok? Então vamos lá, vamos para o próximo exemplo aí, que envolve uma aplicação de tráfego. Bom, no exercício 2 ele fala o seguinte: em uma certa região, né, de uma cidade, dois conjuntos de ruas de mão única, né, se cruzam, conforme a ilustração que vocês têm no PDF. A média do número de veículos por hora que entram e saem dessa seção durante o horário de rush é dado no desenho. Então, um desenho que foi dado aí. Serão determinadas as quantidades de veículos entre cada um dos 4 cruzamentos. Então, a ideia desse exercício aí é basicamente você construir um sistema e identificar, né, a solução, que nesse caso
pela nossa especificação é que o número de veículos que entram no cruzamento deve ser igual ao número de veículos que saem do cruzamento. Então, trabalhando com uma ideia do desenho que você tem no seu caderno, no cruzamento A, você tem entrando 450 veículos, né? E saindo aqui 610, numa sequência. Numa outra representação, você vem entrando aqui no cruzamento X1, que eu não sei, e saindo X2. Então, conforme esse desenho, conforme essa especificação, nós vamos calcular qual a quantidade de veículos que entra e sai em cada um dos cruzamentos. E aí, no caso aqui do A, você observa que entram aqui, ó, X1 mais 450, e isso deve ser igual à quantidade que sai, que é X2 mais 610, igual a X2 mais 610. Isso tudo está associado ao que está no cruzamento A. E de forma análoga, você fará a mesma coisa com os demais elementos. Essa é que é a ideia. E aí você vai observar que o que nós teremos é um sistema matricial a ser resolvido. Então, usando as mesmas orientações que nós trabalhamos aqui no A, para o cruzamento B, C e D, respectivamente, nós teremos, né, pelo desenho aqui, X2 mais 520 igual a X3 mais 480, isso no B, vou colocar um pouquinho mais para cá. No cruzamento C, nós teremos X3 mais 390 igual a X4 mais 600. E pelo desenho aqui, nós temos que o cruzamento D é X4 mais 640 igual a X1 mais 310. São essas quatro equações que nós temos agora. Uma vez que nós temos essas equações, a ideia agora é construir um sistema e resolvê-lo para encontrar a solução que é a melhor possível nesse caso. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso montar. Então, vou apagar aqui e escrever o sistema associado a ele. Então, nesse processo, nós vamos desenvolver isso aqui em chaves. Eu vou pegar cada um, isolar e deixar numericamente o valor à direita. Então, eu jogo x2 para cá. Eu tenho x1 menos x2 igual a diferença 600 e 450, que é 610, e vou fazendo com cada um deles a mesma coisa. Então, tenho x2 menos x3, 480 menos 520 dá menos 40. Depois eu tenho x3 mais menos x4, perdão, x3 menos x4, e isso aqui é igual a 600 menos 390, então aqui você vai ter 210, e aí por fim você vai ter aqui x4 menos x1, isso é igual a 310 menos 640, então você tem aqui 300 menos 330, então menos 330. Então nós temos essas expressões aí, e agora a ideia é montar o sistema associado a eles, né? Essa que é a nossa proposta. Então, da mesma maneira que no exemplo do circuito, nós vamos construir a matriz associada. Então faremos aqui a construção dela, colocando todos os elementos. Então cada coluna vai corresponder aqui a posição de x1, de x2, de x3, x4, e você vai ter os termos independentes aqui, que normalmente a gente chamava de B, né? Essa que era a ideia. Então fazendo isso, nós temos aqui, ó, 1, menos 2, não temos nada em x3 é 0, não temos nada em x4 é 0, e isso é 160. E assim sucessivamente. Então você não tem nada em x1, então é 1, menos 3, 0 e menos 40. Depois nós temos 0, 0, 1, menos 1, 210. E na quarta linha nós temos menos 1, aqui, ó, que é o x1, 0,
0, 1 e aqui menos 330. Bom, daí em diante a gente resolve pelo método que for mais conveniente, né? Nesse caso aí, pelo jeito, escalonamento é muito útil por causa das representações envolvidas. É um sistema até mais simples do que o anterior. Então vamos lá. Aqui eu tenho no primeiro elemento 1, todos os outros elementos iguais a 0, então eu só precisaria zerar aqui, ó, a última linha. Não preciso nem transformar nem nada. Então eu coloco aqui, ó, na linha, vou pegar um outro pincel aqui, vou pegar aqui na linha 4, colocar o que tem na linha 4 mais o que está na linha 1, porque o meu pivô é esse cara aqui, ó. Então o que eu faço? Eu faço a substituição. Eu vou repetir todo mundo aqui, ó, 1, menos 1, 0, 0, 1, 6, 0. Fazer tudo de novo, repetir todos eles, para ficar mais fácil a observação do nosso processo. Então 0, 0, 1, menos 1, 210. E agora sim, menos 1 mais 1, 0. Vamos colocar aqui em verde para destacar. 0 menos 1 dá menos 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. E aqui menos 330 mais 160 dá menos 170. Bom, você chegou aí, agora você está aqui na posição 1. Então o que você vai fazer agora na linha 2? Coluna 2, zerar o que está na linha 1, porque o teu pivô agora é esse cara aqui, ó. E zerar o que está também na linha 4, porque ele virou menos 1. Então aqui a gente apaga e vamos fazer aqui nesse lado esse processo. Então eu vou colocar na linha 1 o que tem na linha 1 mais a linha 2 e faço a mesma coisa com a linha 4. Coloco na linha 4 o que tem na linha 4 mais a linha 2, porque ele é o meu pivô no momento. Então nós vamos fazer esse processo aqui em cima, né? Vamos apagar aqui, vamos usar essa matriz aqui e vamos construir aqui esse processo. Aqui eu já vou apagar tudo para poder executar aqui em cima. Então vamos lá. 1 menos 1 mais 0, 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 menos 1 dá menos 1. 0. 160 mais menos 140 dá 120. Agora, a linha 2 é o meu pivô, eu repito ela, 0, 1, menos 1, 0 e menos 40. E agora, vou repetir aqui a linha 3, porque a linha 3 não precisava fazer nada. 0, 0, 1, menos 1, 210. E a linha 4 a gente vai trabalhar agora. Então, 0 mais 0... menos 1 mais 1, 0. 0 menos 1 dá menos 1. 1 mais 0, 1. E menos 170 mais menos 40 vai dar menos 210. É isso. Chegamos a esse ponto. E agora nós temos aqui, ó, que trabalhar essa linha. A terceira linha, onde eu vou zerar o que está na linha 1, na linha 2 e na linha 4. É isso que a gente precisa fazer agora nesse momento, para poder executar o processo com, né, eficiência. Vamos lá. Então, fazendo aqui, vamos apagar agora aqui. Então eu tenho esses elementos, então agora eu vou zerar, ó, meu pivô está aqui agora, ó, esse cara. Então eu vou ter lá linha 1, coloco na linha 1, mais o que está na linha 3, coloco na linha 2 o que está na linha 2, mais a linha 3, e coloco na linha 4 o que está na linha 4, mais a linha 3. São todos os processos em que eu vou somar. E aí, para fazer isso, vamos terminar aqui, 1 mais 0, 0, 1 mais 0, 1, perdão, 0 mais 0, 0, zerou aqui, 0 menos 1, menos 1, 120 mais 210, 330. Agora na linha 2, 0, 1, menos 1 mais 1, 0, menos 1,
Menos 40 mais 210, 170. E aí a linha 3 a gente repete, que é o nosso elemento em pivô, 210. E aí na linha 4 a gente faz a mesma coisa, 0, 0, 0, 0 e 0. Conforme o processo de escalonamento que a gente aprendeu, a última linha, a linha nula, tem que ocorrer sempre abaixo de uma linha não nula, então está correto. Então, com base no que a gente obteve aqui, nós chegamos na representação que corresponde à nossa resposta. Então, nesse momento, a gente volta para o sistema e analisa como ele vai ficar construído. Então, você vai ter x1 menos x4, e isso é igual a 330. Depois você vai ter x2 menos o x4, e isso é igual a 170. Depois você tem x3 menos o x4, e isso é igual a 210. O que dá para inferir é que a nossa solução ela vai ser toda em função de x4. Isso indica o seguinte, que o nosso x1 ele vai ser escrito como a soma de x4 mais 330, porque a soma, que ao passar o x4 para a direita você soma. A mesma coisa com x2, vai ser a soma do x4 mais 170. O x3 é a soma do x4 mais 210. E por fim o x4 é ele próprio que nós temos aqui. Essa é a solução. O que indica nesse caso, no problema, vamos pegar aqui o enunciado mais uma vez. Ver aqui onde que eu deixei o enunciado da questão. Ele está indicando o seguinte, que eu quero encontrar a solução que corresponde à melhor alternativa para esse sistema de tráfego. E o que a gente obtém aqui é uma coisa muito interessante, porque o sistema ele é compatível, ele possui uma variável livre, no caso x4, então nesse caso a gente diz que ele possui infinitas soluções. Por que infinitas soluções? Porque você tem uma variável livre aqui, x4 é a nossa variável livre. Então, com base nela, é que a gente pode encontrar uma solução particular para o problema. Caso contrário, essa solução particular não vai ser possível, desde que você tenha um valor para x4. Então, se a gente olhar para o exercício aqui, por exemplo, se eu disser que existe uma média de 200 carros trafegando entre os cruzamentos C e D, então aí eu posso calcular a quantidade de veículos para o cruzamento A, para o cruzamento B, para o cruzamento C, para o cruzamento D. Ou seja, com base nisso aí, a gente pode determinar os valores de x1, x2, x3 com o valor de x4 sendo dado. Essa que é a ideia e isso resolve aí o exercício 2, que é um exercício de diagrama de fluxo. Ok? Beleza, vamos para o próximo exercício agora. Bom, no próximo exemplo aí que nós temos, que ele nos dá aí como orientação, vou pegar aqui o enunciado de novo, ele diz o seguinte, uma editora publica um best-seller em potencial com 3 encadernações diferentes, capa mole, capa dura e encadernação de luxo. Cada exemplar de capa mole necessita de 1 minuto para costura e de 2 minutos para cola, e assim sucessivamente para cada um dos exemplares de capa dura e capa de luxo. Ele menciona mais adiante que cada exemplar necessita, aliás, mais adiante ele diz o seguinte, se o local onde são feitas as costuras fica disponível 6 horas por dia e o local onde se cola fica disponível 11 horas por dia, ele quer saber quantos livros de cada tipo devem ser feitos de modo que os locais de trabalho sejam plenamente utilizados. É essa a ideia que está exposta aí nesse exemplo e nós vamos aqui começar a falar para vocês. Então, a primeira coisa a ser feita num caso como esse é analisar um quadro possível de soluções. Então, nesse processo, nós vamos analisar 2 coisas. O tempo que está associado a esse processo e o tipo de livro que você vai encadernar.
Então eu vou construir uma tabela onde você tem o tempo e o tipo de livro que você vai analisar. Então você tem, vou pegar aqui o pincel, você tem os seguintes resultados. Então você tem o tempo para costura, correto? E o tempo para cola. Aí pelo enunciado aqui você tem o tipo de capa mole, dura e luxo. E para cada um desses elementos você tem um valor numérico associado a eles. Essa que seria a ideia primária de montagem do problema. Então você tem lá, para capa mole, 1 minuto e 2 para cola. Você tem lá para capa dura 2 minutos para costura, 4 para cola. Você tem para capa de uso 3 minutos e 5 para cola. O que a gente sabe também? Que você tem que levar em consideração que cada local onde vai se produzir a cola e a costura fica disponível 6 horas no caso da costura e 11 horas no caso de cola. Como você vai trabalhar esse exercício em termos de valores que são associados na escala de tempo em minutos, é necessário que eu faça uma conversão, ou seja, 6 horas, que corresponde a 360 minutos, isso para cola, para costura, né? E 11 horas, não, é costura que é 6 horas, né? E 11 horas que é disponível para cola. Então 11 horas que vai dar 660 minutos. Bom, como é que nós vamos montar o problema aí? Aí você vai analisar a quantidade de livros, ou seja, cada tipo de livro vai corresponder a uma variável que você quer atacar no problema. E é essa a ideia que a gente vai explorar para poder resolver. Então, se a gente não sabe, eu posso nomenclaturar como X, como Y e como Z. E aí, a partir daí, você vai ter a montagem do problema efetivamente realizada. E como é que isso vai ficar construído? Vamos lá, da seguinte forma. Vamos apagar isso aqui. E você vai ter o seguinte, olha, eu vou ter um sistema onde X mais 2 vezes Y mais 3 vezes Z corresponde a um total que é igual a quanto? A 360, que é o tempo necessário para que as máquinas estejam funcionando. E aí depois você tem da mesma forma 2x mais 4y mais 5z, e isso é igual a 660. Então o que a gente precisa agora? Resolver esse sistema associado. E aí você resolve por quaisquer métodos. Também, mais uma vez, vamos enveredar pelo uso do método aí de escalonamento, né? Que é o método mais que a gente se habituou a usar com maior frequência. Essa é a ideia. Vamos pegar mais um pincelzinho aqui para poder começar a fazer isso da melhor forma. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escrever o sistema associado, então é 1, 2, 3, 360, 2, 4, 5, 660. E aí fazer o escalonamento, que aqui nesse caso é mais simples, porque só tem 2 linhas, apesar das 4 colunas. Então eu vou ter, esse é o meu pivô, então eu já vou zerar embaixo, coloco o que está na linha 2, menos 2 vezes o que está na linha 1, que 2 por 1, 2 para zerar. Então quando você faz isso, então você vai ter aqui, ó, repete o 1, 2, 3, 360, e aí você vai ter 0, 4 menos 2 vezes 2, 4, 0, 5 menos 2 vezes 3, 6, menos 1, 660 menos 2 vezes 360 dá 720, então aqui vai dar menos 60. Então é isso que você chega em conclusão. E aí o que é interessante é que você pode obter uma resposta livre, né? Que resposta livre é essa? A gente sabe, acabamos de montar aqui, que cada elemento aqui, ó, corresponde a uma variável, ó, x, y e z. Então eu tenho o seguinte, que, ó, menos z é igual a menos 60,
portanto o Z vai ser igual a 60. Então você sabe que 60 livros de capa dura de luxo devem ser produzidos, né? E aí os outros casos ficariam assim: x mais 2y mais 3 vezes o z, que é 60, e isso igual a 360. Bom, daí eu tenho que x mais 2y vai ser igual a 360 menos 180, que é o resultado desse produto aqui. Portanto, x mais 2y é igual a 180. E aí você chega numa conclusão interessante, porque a solução ela vai ficar dependente do valor de z. Então a solução aqui, nesse caso, é uma função em que você vai representar os valores em termos da quantidade de z. Então, em x você não sabe, mas em y você pode colocar em função de x. De que maneira? Escrevendo 2y igual a 180 menos x, onde o y é igual a 180 menos x sobre 2. Logo, o y seria igual a 180 por 2, que é 90, menos x sobre 2. Então, a quantidade de livros de capa dura é uma função de 90 menos x sobre 2, onde você sabe que a única quantidade fixa é dos livros de capa de luxo, né, que é 60. E como é que eu posso agora determinar as possíveis soluções para livros de capa mole e de capa dura? Aí a resposta está associada a essa própria função que nós determinamos, que no processo final ela vai representar uma equação de uma reta. Essa que é a ideia. E é uma maneira interessante de você analisar é montar graficamente essa função. É isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então vamos lá. Então, nesse processo aqui, o que vai acontecer? Ó, você tem um eixo cartesiano. Esse eixo cartesiano vai compor uma reta que atravessa ele, que é a reta x mais 2y igual a 180. Ou, como queira, essa reta aqui, y igual a 90 menos x sobre 2. O que a gente sabe? Que se x for zero, coloco y em termos de x, né? Vamos colocar assim. Quando x for zero, o y é 90. Então, vamos colocar aqui. E na condição de que y seja zero, corresponde a você resolver essa equação. Então, seria o quê? Se o y for zero, corresponde a um x igual a 180. Então, aqui eu teria 180. Essa que é a ideia. E, claro, daqui até aqui, você tem a reta que passa por ela e representa as possíveis soluções. Então, por exemplo, lá na nossa solução eu tenho x, 90, menos x sobre 2 e 60. Se eu produzir um livro de capa mole, isso vai corresponder ao quê? A esse ponto, que vai representar a quantidade em y de livros de capa dura. Ou, tecnicamente, uma solução particular seria 1, 90 menos, na verdade 2, né? 90 menos 2 por 2, 1, 89 e 60. Ou seja, para que eu consiga obter soluções viáveis, a quantidade de livros de capa mole que eu devo produzir é sempre a quantidade o quê? Par. Porque não faz sentido eu colocar um valor ímpar para essa função, porque aí eu teria um valor quebrado. Eu estou falando de uma quantidade inteira. Então, a solução final que eu tenho é qualquer x que esteja em que intervalo? Um intervalo que pertence a zero, que você não pode acontecer de você não produzir nenhum livro de capa dura, capa mole, até no máximo quanto? 180. Por que no máximo 180? Porque se você produzir 180 livros de capa mole, você não vai produzir nenhum livro de capa dura, uma vez que quando o eixo atravessa esse ponto 180, o y vai ser quanto? Zero. Correspondendo aqui, ó, capa mole, capa dura. E tem uma outra restrição. Não é só dizer isso aqui. O x ele tem que ser o quê? Tem que ser par.
Porque se ele não for par, aí a quantidade deixa de ser inteira e passa a ser um valor quebrado. Então essa que é a resposta, essa é a solução, com esse intervalo, onde o x corresponde a um valor par. Ok? Essa que é a ideia e isso aí finaliza para nós o exercício. Beleza? Essa é a reprodução. Então vamos lá. Vamos passar para o próximo e último exemplo de aplicação aí. Vamos lá, o último exemplo nosso de aplicação, exemplo 4, ele nos dá o seguinte, olha, as moedas de um determinado país são de 3 tipos. Ele menciona aí, de 3 gramas vale 10, de 5 vale 20 e de 9 vale 50 reais, 9 gramas. Menciona que uma pessoa tem 100 moedas, num total de 600 gramas, somando 2.800 reais. Quantas moedas de cada tipo essa pessoa possui? Essa é a ideia desse exercício. Então, para que a gente consiga montar e resolver, eu tenho que determinar quem são as minhas variáveis. Ele quer saber isso. Quantas moedas de cada tipo? Então, são 3 tipos de moeda. A gente vai chamar de X, Y e Z. Cada tipo de moeda está associado a uma classificação que ele nos dá. Então, eu tenho X como número de moedas de 10 reais. E aí, de forma similar, você tem um número de moedas de 20, que eu vou chamar aqui de Y, e um número de moedas de 50, que eu vou chamar aqui de Z. Essa é a ideia. E aí você vai montar o sistema linear associado a essa expressão. Então o que você tem? Você tem um total de 100 moedas, então você tem X mais Y mais Z, que totaliza 100 moedas, essa é a informação que ele nos dá. Você sabe que quanto ao peso, cada moeda de 10 tem 3 gramas, cada de 20 tem 5 e cada de 50 tem 9. Então você poderia montar 3x mais 5y mais 9z e essa soma dá o total em massa, que são 600 gramas. E por último nós temos os valores associados a cada uma das moedas, que é 10, 20 e 50. Então você teria 10x mais 20y mais 50z, e isso tudo é igual a 2.800. Essa é a ideia e a partir daí nós resolveríamos o problema. Então, mais uma vez é um sistema linear do qual a gente pode abrir a expressão e resolver conforme o método. Então vamos aqui fazer agora. Escrevemos a matriz associada a todo o sistema, então nós temos lá 1 e 100, 3, 5, 9 e 600, 10, 20, 50 e 2.800. O que a gente faz? O processo de escalonamento é interessante. Então nós vamos zerar os elementos que estão na linha 2 e linha 3. É o nosso pivô esse cara aqui. Eu vou colocar lá na linha 2 o que tem na linha 2 menos 3 vezes o que está na linha 1. E o que tem na linha 3, o que está na linha 3 menos 10 vezes o que está na linha 1. Legal. Então quando eu fizer isso daí, repete todo mundo que está aqui e vamos zerar. Então aqui zerou, 5 menos 3 vezes 1 dá 2, 9 menos 3 vezes 1 dá 6, 600, aqui menos 3 vezes 100 vai dar 300. Aqui eu vou zerar também, 20 menos 10 vezes 1, 10 dá 10, 50 menos 10 vezes 1 dá 40, e aqui 2.800 menos 10 vezes 100 dá 1.000, então dá 1.800. Beleza, fechou aqui. O nosso próximo pivô está aqui, ó, o 2. O que a gente faz? Não precisa fazer permuta, divido todo mundo aqui por 2, para ficar mais fácil o processo. Então vamos continuar aqui, cabe aqui ainda. Então eu vou repetir a primeira e a terceira linha. E nós vamos dividir aqui a do meio. Então
0, 2 por 2, 1, 6 por 2, 3, 300 por 2, 150. Cheguei nesse ponto aqui, o que eu faço agora? O meu pivô está aqui. Então eu vou zerar o que está na linha 1 e o que está na linha 3. Então na linha 1 eu vou colocar o que tem na linha 1 menos a linha 2 e coloco na linha 3 o que tem na linha 3 menos 10 vezes o que está na linha 2. Então o meu pivô está aqui. Uma vez que eu faço isso, eu vou manter a linha 2 e vamos executar o processo para poder zerar esses elementos de linha. Então repito a linha 2, vamos repetir ela mais uma vez. E agora a gente executa. 1 menos 0 dá 1, 1 menos 1, 0, 1 menos 3, menos 2, 100 menos 50, menos 50, e aí a mesma coisa aqui, ó, 0, 10 vezes menos 1, 0, 40, menos 10 vezes 3, 30, então vai dar 10, e 1800, 10 vezes 1.150, 1.500, então aqui vai dar 300. Chegou aqui na mesma situação do exercício 1 lá, do circuito resistivo. Eu não preciso ir até o escalonamento no fim, porque daqui eu já consigo determinar a quantidade de moedas que eu necessito. Então, daqui eu escrevo agora a matriz associada, então vai ficar aqui, ó, 10z igual a 300, logo z vai ser igual a 30 na divisão, e executa as substituições que existem aqui em cima. Então aqui eu vou ter y mais 3 vezes z, 3 vezes 30, igual a 150, y então é igual a 150 menos 90, y é igual a 60, e por fim eu tenho x em y tem variável, menos 2z igual a menos 50. Como eu sei que z é igual a 30, então, jogando para o lado direito, ele vai passar somando. Então, x vai ser igual a 10. E aí, eu finalizo esse exemplo, considerando aí que eu vou precisar de 10 moedas, 10, 30 e 60 moedas, para que a gente consiga a soma gerar R$ 2.800 e cuja massa seja 600 gramas. E com isso a gente finaliza essa série de exemplos de aplicações lineares e temos aí todos os exercícios resolvidos. Ok? Valeu, muito obrigado e até a próxima aula.